Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Essa nossa tradicional live é do projeto 219. Ela acontece toda segunda-feira, mas excepcionalmente essa semana ela está acontecendo hoje, na terça-feira, dia 1º de setembro, às 21h09. Na semana que vem, volta ao normal aqui a nossa live de segunda-feira, às 9h09. A nossa live de hoje, é uma live pré-aniversário também, a Fabi lembrou muito bem. A nossa live de hoje, inclusive, eu tenho aqui um convidado super especial, que é também da área trabalhista, por óbvio, e é também juiz do trabalho, que é o professor e juiz Cássio Moro. Nós vamos falar um pouquinho sobre direito do trabalho e sobre as novas perspectivas de mercado. Só vou esperar o Cássio entrar aqui e a gente começa a nossa live de hoje. Para quem ainda não faz parte aqui, para quem ainda não sabe, essa nossa live só está acontecendo excepcionalmente hoje, mas acontece toda a segunda-feira aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos, Lauro. Olá! Olá, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Rafaela? Tudo ótimo, e contigo? Tudo bem, tudo perfeito. Perfeito. Vamos lá. Cássio, em primeiro lugar, obrigada por ter aceitado o convite e a gente conseguir ajustar as agendas aqui, né? A gente sabe que não é nada fácil, em especial nesses períodos, para a gente conversar um pouquinho hoje. Nada que isso, eu que agradeço o convite, é uma honra muito grande estar aqui. Agradeço a você ter aceitado o nosso outro convite, né? Então, Não, vai ser muito bom, vai ser muito bom. Quando a gente puder divulgar, falar, você sabe que já vai poder contar 100% aqui comigo também sobre esse projeto de vocês. Mas o ajoelhou, nosso... tem que rezar, né? Mas a gente Com fala. certeza, com certeza. Mas o nosso assunto de hoje vem falar justamente de um tema que incomoda muito todos que estão dentro da advocacia trabalhista, essa nova visão do direito do trabalho e as novas perspectivas justamente de mercado quando a gente fala do direito do trabalho. E queria ouvir de você, o que você vê diante de todo esse cenário, diante de todas as modificações que nós sofremos aqui, vamos dizer, de uma forma abrupta e rápida, né? Todas essas modificações. Alguns já estavam adaptados, outros aqui acabaram entrando dentro dessa mesma onda. E se isso surgir uma nova oportunidade, uma nova perspectiva? Eu acho essa crise sanitária da Covid, ela apenas acelerou um processo que já vinha numa mudança, historicamente falando, muito agressiva, muito grande. Nós ainda estávamos gatinhando, ainda com um certo ludismo com as mudanças, com as novas tecnologias, com os novos tipos de mercado, com as novas formas de produção, né? Isso de um modo global. Então, quando veio essa pandemia, os mercados tiveram que se realinhar, os trabalhadores tiveram que se reinventar e tudo foi acelerado, né? Nós já tínhamos tecnologia para tudo, nós tínhamos todo um aparato, mas nós gostávamos do tradicional. O mercado está mudando muito, a pandemia mostrou uma evidência muito grande. Eu já entro no assunto que me chama muito a atenção, que é a tese do Fórum Econômico Mundial hoje, de Klaus Schwab, que nós precisamos de um restart na economia. As empresas hoje estão ficando cada vez mais sustentáveis, só sobreviverão, ele já falava isso, as empresas que têm uma gestão avançada de stakeholders, de partes interessadas. E nessa pandemia a gente verifica exatamente isso, que apenas aquelas empresas que já vinham trabalhando com alto comprometimento com todos, e na nossa área específica com os seus colaboradores, com os seus trabalhadores, é que fatalmente sobreviverão a essa crise. E quanto a isso, aí nós temos muito diálogo para falar e um longo caminho a percorrer quanto à proteção jurídica dos novos trabalhadores, das novas formas produtivas. E acho que o Brasil está um pouquinho atrás, ainda com os discursos um pouquinho mais defasados, alguns discursos mais próximos lá da conferência de Potsdam, no pós-guerra, do que efetivamente de pensar um novo modelo econômico, um novo capitalismo, como já está fazendo o Fórum Econômico Mundial. Acho que basicamente isso é a introdução do que a gente tem por vir aí, um longo caminho de muita dificuldade.
Com certeza, com certeza. Eu também encaro muito esse cenário. A gente, até olhando para a nossa legislação, né? Uma legislação de 1943, ou seja, a gente tem uma série de evoluções e a gente sabe que muitas vezes o nosso processo legislativo é um processo moroso que ele não consegue, mesmo com todo o esforço, acompanhar todas as transformações e alterações que nós temos. E hoje a gente tem o trabalho aliado à tecnologia e a gente vê um avanço também muito grande nas formas de trabalho pelas transformações que a tecnologia impõe, né? Veja, o teletrabalho foi regulamentado em 2017, não era uma realidade, não era uma novidade, na verdade, naquela época. Muitas empresas já o adotavam, já tinham aquela modalidade, aquela forma de trabalho. A pandemia trouxe isso como uma possibilidade real da pessoa ter uma maior flexibilidade dentro do seu trabalho. E a nossa legislação, até o presente momento, ela não se adapta. Se a gente olha os dispositivos da CLT que retratam o regime de teletrabalho, ele é um teletrabalho formal, ele é um trabalho muito rígido ainda, não é essa ideia do que nós estamos vivendo na prática. Hoje a gente tem empresas que fazem 15 dias de regime presencial, 15 dias de teletrabalho, e isso não é uma regulamentação, há um consenso. E eu vejo também uma evolução, né? Uma frente não só de novas perspectivas de trabalho, mas uma necessidade de ter uma nova visão para todo o direito do trabalho, para que essas novas frentes, elas possam sim adentrar e elas possam sim ser bem recebidas aqui em relação a todos, né? E principalmente um olhar daquele que vai julgar, da própria Justiça do Trabalho, de que vê que isso também pode ser benéfico para o trabalhador e que aquilo foi acordado entre as partes, né? De que houve um acordo legítimo dessa nova forma ou dessas novas condições de trabalho. A gente tem um exercício muito grande e um esforço muito árduo a ser feito, né? Entra uma série de discussões, coisas que a gente nunca conversou antes, mas que hoje estão à voga, como tratar cultura organizacional, cuidar de gestão de pessoas. Então, eu vejo uma evolução de muitos temas para uma legislação que ainda abarca poucos temas e que é muito rígida nos temas que ela trata. Isso aí. Deixa eu abrir um parênteses. O José Carlos Resque Filho, que é o presidente da OAB aqui do Espírito Santo, ele está falando aqui para eu não voltar mais com o Alberto. Eu e o Alberto Nemer, nós apresentamos o podcast Retrabalho, quem quiser siga lá. Falou para ficar com a Fica Rafaela. Concordo contigo, Risque. Mas a gente vai trabalhar em conjunto. Você vai ver cenas dos próximos capítulos. Mas voltando ao tema, o teletrabalho, veja, eu lembro que lá nos anos 90, quando eu ainda fazia faculdade, você é de Curitiba, né? Eu também sou de lá, formado na PUC. Quando eu fazia faculdade, eu lia o Domênico De Masi. O Domênico De Masi já falava do teletrabalho nos anos 90. Né? Esse Cetarion já falava disso. A gente tinha uma certa expectativa de trabalhar em casa, mas não conseguíamos vislumbrar como é que seria. E ficamos naquilo, né? Inclusive o termo teletrabalho foi ele que criou. E as coisas foram evoluindo. Agora, a gente pode voltar muito mais do que as meras tecnologias da execução do trabalho. Nós temos que analisar o quanto a nossa legislação ela é desconforme com o mercado, com a própria inovação dos modelos de negócio. Né? Então, nós temos uma CLT que teve diversas reformas, teve diversas atualizações, e como instituto jurídico, até me parece a CLT é um instituto muito moderno. Né? Pegamos como exemplo, juridicamente falando, pegamos como exemplo, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. É um instituto moderno, inegavelmente moderno, e é uma cópia da CLT. Principiologicamente, tenta equilibrar relações, pessoas numa relação contratual. Entretanto, há uma desconexão dessa legislação com os novos modelos de negócio e com o novo modelo de mercado, que acaba tirando a proteção de trabalhadores e trabalhadores novos. Primeiro, que ela é muito fechada, ela não permite grandes negociações. Né? E segundo, que ela é baseada num modelo de negócio que tinha apenas dois meios de produção, capital e trabalho. E mais ainda, ele parte da premissa que há um conflito entre esses dois, quando na verdade eles têm que trabalhar juntos. Hoje nós temos o quê? Nós temos outro grande meio de produção, que é a tecnologia, e aí eu entro nesse tema. E nós verificamos negócios hoje que sequer capital tem. Por exemplo, se eu pego uma empresa nova, uma startup. Startup é uma fase embrionária de uma empresa, normalmente voltada à tecnologia ou à economia criativa.
Essas startups, elas não têm capital. Alguns colegas que montam um modelo de negócio novo, uma tecnologia, um algoritmo, não tem capital, não tem empregado, ou seja, não tem o meio de produção de trabalho. A única coisa que eles têm é a tecnologia que está dentro da cabeça, do conhecimento deles. A CLT não consegue dar resposta a esse tipo de negócio, porque ela fala capital versus trabalho. O trabalho tem que muito útil para quem? Para o modelo de negócio industrial. Você tem uma indústria, tem empregados de chão de fábrica trabalhando lá, a CLT é perfeita. Agora, se nós verificarmos o mundo de hoje, cadê a indústria? Né? Hoje, o Brasil, por exemplo, tem um nível de indústria comparado ao PIB semelhante a 1930, antes da nossa Revolução Industrial tardia. Então, há um descompasso do mundo moderno com a nossa legislação, ainda que juridicamente ela seja moderna. Por isso que as pessoas só estudam direito sem entrar em matérias interdisciplinares, economia, contabilidade e gestão, acabam achando a CLT um instituto moderno e ficam por ali. E ficam naquela discussão, rigidez ou flexibilidade, que não resolve nada. Exatamente, exatamente. E eu me deparei com isso quando comecei a estudar efetivamente compliance, e as empresas começaram a cobrar de mim uma atuação mais positiva e mais afirmativa, vamos assim dizer, dentro das empresas, um olhar muito mais estratégico, né? Eu vejo a CLT organizada naquela forma tradicional de indústria e uma relação hierárquica, né? Quando a gente fala de startups ou numa organização moderna, a gente tem uma ideia de, eu pelo menos traço assim, que fica mais visível, de uma relação horizontal, onde há uma colaboração mútua, né? Onde eu não consigo muitas vezes, a depender, principalmente nas startups, identificar porque ambos colaboram com o trabalho ali um do outro, e eu não tenho essa divisão em setor ou em quadrados aqui muito bem definida. E a gente tem uma questão de gestão muito envolvida, né? Se a gente pega livros de administração ou de gestão de pessoal, a gente vai encontrar formas de estratégias de remuneração que a gente não consegue muitas vezes coadunar com a CLT. Eles falam em estratégias de remunerações flexíveis, em que um grupo de trabalhadores vai receber aquele bloco de benefícios dentro de um mês e aquilo vai rodando entre os próprios trabalhadores, aquele benefício vai mudando. E isso é muito difícil a gente colocar na prática com a seara trabalhista, com uma legislação que é muito rígida. Eu pago e não posso mais retirar, uma vez que eu pago, aquilo torna-se um benefício, tem o princípio da condição mais benéfica daquilo que eu estou concedendo. E aí eu não consigo trabalhar essas situações que visam o próprio crescimento, né? A própria evolução, não só da empresa, mas da satisfação própria do trabalhador, né? Do bem-estar social aqui de todos dentro da empresa. Então, é muito difícil. E toda vez que eu olho para dentro do direito do trabalho, eu falo inclusive para os meus alunos, não tem como a gente olhar para o direito do trabalho só pela legislação. A CLT, de fato, ela parece muito bonita, mas se você coloca ela na prática de uma empresa que se preocupa, que quer uma cultura organizacional equilibrada, que quer um ambiente de trabalho sadio, muitas vezes você não vai conseguir, porque aquele regime se fecha. Aquele regime não pode, até mesmo o que é discricionário, na verdade, não o é. Quando eu quero participação de lucros e resultados, eu tenho que fazer nos termos das condições, das súmulas do TST, enfim, que impõem condições que a própria legislação não me impõe para o pagamento. Então, eu vejo que a gente precisa de uma grande evolução para conectar. E sim, a área trabalhista ela se conecta com outras áreas. Veja que a primeira parte, a economia foi afetada, o direito do trabalho foi afetado diretamente, né? Ou seja, a gente está sempre ligado com a economia, a gente está sempre ligado com a ideia política efetivamente que nos move aqui também. Então, eu acho que já passou da hora de nós, advogados, principalmente, olharmos para um direito do trabalho tão somente no seu status legal, mas sim no formato global, numa visão mais macro. Com certeza. Eu até entrei na faculdade de economia porque eu me sentia um leigo na minha própria área. A legislação não é resposta para tudo. A CLT é baseada ainda naquele que você falou de administração horizontal. A CLT ainda é baseada naquele regime taylorista, extremamente rigoroso. E mais do que isso, aí entra no problema da remuneração. Ela é baseada na remuneração por hora, sem levar em consideração a efetividade individual de cada trabalhador.
Então, eu até sempre brinco, se eu colocar no modelo taylorista, modelo previsto pela CLT, 2 funcionários de chão de fábrica, a CLT é para isso, coloca lá o Ayrton Senna e o Rubinho Barrichello juntos fazendo a mesma coisa, os dois vão produzir igual. Ainda que a gente saiba que o Senna era um pouquinho só mais rápido que o Barrichello. Por quê? Porque é um modelo extremamente fechado em que existem padrões de procedimento e que a característica pessoal não é salvada. E é por isso que a remuneração é toda baseada na remuneração por hora. Pouco importa a produtividade desse trabalhador, pouco importa a iniciativa desse trabalhador. E esse é um problema paradigmático lá do começo da economia. Adam Smith falava disso, Ricardo, Karl Marx critica com a mais-valia a remuneração por hora. Quando hoje se tem outros meios de pagamento, outras formas de apreciar o valor do trabalho, a produtividade. As empresas hoje elas se adequam por projetos, então é uma administração horizontal em que a cada momento a pessoa pode ser coordenadora agora de um projeto, depois ela pode ser subordinada de quem era subordinado dela antes. Nada disso é abordado pela norma trabalhista, que tem uma rigidez gigantesca que não permite que as partes se negociem diretamente. Esse é um grave problema. Então, para uma maturidade de uma legislação que dê guarida a todo trabalhador, é importante, é imprescindível ressaltar a capacidade negocial das partes. Cláusulas abertas em que as partes, ainda que coletivamente falando, com ou sem sindicato, e ainda acho que a reforma sindical é uma das coisas mais importantes do que uma própria reforma de lei, é importante para elevar o trabalhador a uma condição de autonomia efetiva. A CLT trata o trabalhador como um eterno dependente da lei, sem vontade própria, o que é uma inverdade nos dias de hoje. O trabalhador tem acesso à informação, o trabalhador pode se reunir coletivamente, e coletivamente ele fica mais forte. Enfim, estamos trabalhando para ter uma nova visão do direito do trabalho, que é imprescindível para o mercado, é imprescindível para todo mundo. Vamos ver o que vai acontecer. Com certeza, com certeza. Eu também tenho um pouco essa visão e vejo que quando a gente tem essas soluções, muitas vezes ainda o direito do trabalho como um todo brasileiro aplica aqui de uma forma errada a ideia do princípio da proteção, né? A gente já parte de um pressuposto justamente de que a gente tem uma desigualdade, a gente não parte de uma negociação justa, né? A gente tem que lembrar que os tempos mudaram e que a vontade das partes também mudaram, né? Como você bem disse, o acesso à informação, muitas vezes o empregado tem um acesso à informação muito maior que o próprio empregador, né? As notícias acabam circulando, hoje a gente dificilmente, salvo algumas atividades ainda, o empregado ele não tem essa possibilidade ou essa facilitação no acesso à informação, mas vamos partir aqui na grande maioria em relação a essas condições, e aí a gente tem o princípio da proteção, que para mim funciona de uma forma, ou deveria funcionar de uma forma completamente distinta do que nós temos hoje. A ideia de que, nossa, eu tenho que pensar em leis pelo princípio da proteção, eu tenho que solucionar um conflito pelo princípio da proteção, eu tenho que garantir a condição mais benéfica pelo princípio da proteção. E eu faço com que esse princípio esteja regendo todas as relações a todo momento, enquanto, na verdade, ele só deveria valer aqui, a partir do momento em que eu efetivamente tivesse uma condição desigual, em que eu tivesse uma negociação da qual ela não foi justa, em que eu tivesse uma negociação em que está se tirando efetivamente uma condição mais benéfica, mas a gente tem que sim, a tutela do direito do trabalho tem que ser uma tutela pelo trabalho, pela garantia dessas condições e dar efetividade, amplitude para as partes aqui e voz para todas essas partes, empregado e empregador. E dentro desse cenário, principalmente na pandemia, ficou muito claro algo que você destacou e eu concordo muito, a necessidade de uma reforma sindical. Desde 2017, acabou as fontes de custeio obrigatória, acabou a fonte de custeio obrigatória por parte do sindicato e o sindicato não demonstrou a sua efetiva representatividade. É agora que ele deveria aqui encampar essa ideia, ou seja, de efetivamente representar a sua categoria. Os sindicatos estavam fechados na pandemia e muitos ainda estão, a gente não consegue negociação. A gente não consegue nenhum tipo de tratativa. Aí vamos reduzir metade do... Aí vem a lei 14.020 agora, que reduzindo a metade do prazo para que seja possível pelo menos uma tentativa de negociação. Então, eu vejo uma dificuldade
de todo o cenário e uma necessidade que a gente tem efetivamente de dar voz, às negociações individuais aqui, coletivas, entre empregado, empregador e o sindicato também, propriamente, uma vez que ele passe a representar coletivamente e efetivamente a sua categoria profissional. Num segundo passo, olhar para esse princípio da proteção, que me incomoda muito essa visão que a gente faz de que o empregador, ele é o capital, ele é o explorador e ele só quer justamente se valer das condições de mão de obra. E a gente consegue ver muito bem que não é essa a realidade. Né, que pode, infelizmente, a gente tem ainda notícias que coadunam, que compactuam com esse discurso, mas isso não é a maioria hoje. Então, são situações que a gente tem que vencer aqui para encarar justamente uma mudança profunda e uma nova visão para dentro de todas essas condições. É isso mesmo. O que acontece? Até alguém questionou aí, mas como é que vai negociar com o detentor do poder econômico? Aí é uma necessidade de uma análise de quem realmente emprega nesse país. E a grande maioria de quem realmente emprega nesse país é o micro e pequeno empreendedor. Micro e pequeno empreendedor, muitas das vezes, sequer capital tem. Eles têm um grande empréstimo com financiador. Startups são um modelo típico disso. Pequenos negócios pegam um grande empréstimo para pagar os seus trabalhadores e um pouco de investimento em estabelecimento, em maquinário, de repente. Ou seja, o dono do capital sequer é o empregador. Olha como a CLT erra o alvo bonito. Eu vou atrás do capital, que já começa errado. E ainda vai atrás do empregador, que não é a pessoa que detém o capital, que detém o mercado financeiro, grande parte das vezes, desse pequeno e microempreendedor. Não raras as vezes, esse pequeno e microempreendedor, o sócio, ganha muito menos por mês do que o seu próprio empregado, do que seu gerente, ou até que o empregado executivo. Né? Então, há um erro muito grande em achar que todo empregador é um grande detentor do poder econômico. Isso não existe, isso não é verdade. E que é pior, se a gente tem um mercado em que há uma legislação extremamente rígida, esse pequeno e microempreendedor, eles suam, eles têm uma dificuldade muito grande de cumprir com todas as obrigações seletistas. É uma mão de obra cara paralelamente ao salário. Então, esse empreendedor pequeno ele vai ter dois caminhos aqui. Ou ele vai deixar de pagar algumas parcelas porque não tem condições, ou vai para a informalidade. Quando ele faz isso, o grande empregador ele tem condições de pagar pela CLT. Quando ele faz isso, ele vai para a informalidade, ou ele vai fechar as portas, ou vai ser condenado a justo trabalho. E pode verificar que as grandes condenações de trabalho são de pequenos empregadores. Né? Fazendo isso, o segundo passo, a mão de obra abaixa o salário, porque se aumenta o desemprego, aumenta a oferta de mão de obra, o salário abaixa. Quem que se dá bem? O grande empregador. Então, o nosso sistema de relações de trabalho hoje, nosso sistema trabalhista é extremamente benéfico para o grande. E o pequeno e o médio são vistos equivocadamente como donos do capital, e isso é um grande erro que massacra exatamente com o trabalhador, porque isso faz baixar o valor da mão de obra dele. Exatamente, exatamente. Esse é um cenário que eu também vislumbro em relação a toda essa relação. E tem várias pesquisas, FIEP, SEBRAE, de todas essas pesquisas. Cerca de 90% do Brasil são micro e pequenos empreendedores. Não são nem médias empresas ali que estão no faturamento de até 4,8 milhões, ou seja, é muito menor o faturamento ainda dessas empresas. E ainda a forma, né? Primeiro que a gente precisa, começando pelas startups, elas iniciam justamente porque a formalidade para elas custa muito caro, então elas acabam iniciando o próprio negócio ali como elas acham, né? Na informalidade, na irregularidade, no acordo, muitas vezes, em relação a essas condições de trabalho, e vai se desenvolvendo. Na medida que a empresa vai crescendo, ela vai se preocupando em formalizar aquilo que começou na informalidade. Então, muitas vezes essa empresa quiçá se preocupou com a área empresarial, de fazer um contrato social com o advogado, pegou o contrato social do contador, fez as contratações todas por base ali no contador, não fez uma análise estratégica do que eu posso contratar, do que talvez seria cabível aqui, até mesmo uma situação de terceirização, uma outra modalidade de contratação para diminuir custos, enfim, e ele acaba contratando por aquilo que ele tem na mão dele e por aquilo que o contador também tem de seguro, que é a CLT, dentro dessas bases de contratação.
E isso torna-se muito custoso. E é por isso que a gente vê esse cenário de grandes condenações, a gente vê fenômenos de pejotizações dentro das empresas. Por quê? Porque a gente luta constantemente para reduzir custos, né? E muitas vezes esses custos são impostos dentro da seara trabalhista pelas rigidez, muitas vezes, que a gente tem, de normas e formas e condições aqui que acabam justamente gerando o pagamento, e também a própria carga tributária que não nos compete aqui. Ou seja, eu tenho uma série de consequências em que eu preciso trazer. Se eu tivesse condições de negociar abertamente com este empregado, seja das condições, seja da forma de pagamento, seja da forma de trabalho, da composição, certamente nós não viveríamos esse mundo, ou não teríamos essas condenações, ou micro e pequenos empresários com 2 anos de empresa normalmente fechando, que é a média. Elas vivem de 1 ano e meio a 2 anos, se elas não conseguem se estruturar dentro deste período, estão fadadas ao insucesso. E principalmente ao passivo trabalhista, porque começaram errado, né? Porque não tiveram aqui todo o respaldo. Então a gente tem, na verdade, um imbróglio aqui que começa errado e que vai terminar pior ainda, né? E a nossa legislação não ajuda em nenhum momento esse pequeno empresário, esse microempresário, aquele que está abrindo o seu negócio, né? Em relação às startups, eu não preciso dizer, a CLT não se aplica, né? Na modalidade em que eles começam, não existe, na verdade, nenhuma regulamentação. Ou tu é seletista e ainda assim você não vai estar dentro de uma efetiva regularidade pela ideia da horizontalidade, de cooperação efetiva, né? É a imposição do princípio da cooperação à potência máxima, muitas vezes. Então, é uma série de desafios que a gente tem que olhar e passar para o nosso cliente, muitas vezes, uma nova perspectiva. O problema é que essa nova perspectiva, muitas vezes, ela tem que avançar com a própria ideia, seja da Justiça do Trabalho, seja uma ideia de legislação formal aqui, para que a gente consiga efetivamente trazer isso num âmbito e num espaço mais seguro, né? Não, isso mesmo. Eu estava esses dias, a gente fez um evento sobre as novidades do trabalho, e me foi incumbido estudar um pouco contratos de vesting, muito usados nas startups. E a CLT ela tem um sério problema, né? Você não pode chegar para uma pessoa, um trabalhador, não tem como te contratar pela CLT, mas se você ficar aqui 2, 3 anos, você vai virar sócio. A gente faz um contratinho que é o contrato de vesting. A CLT, o jurista do trabalho, interpreta isso como uma fraude. Porque ela não consegue admitir que esse trabalhador pode um dia se emancipar e se tornar sócio dessa empresa. Não, ele tem que ser sempre empregado vulnerável. É o que a CLT fala, e isso é um grande equívoco. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com startups e empresas de economia criativa, nós estamos perdendo profissionais. Grandes profissionais do Brasil vão para fora, porque é muito mais fácil montar lá fora do que aqui. E aí, olha a gravidade disso. A gente perdendo um profissional bem qualificado, nós ficamos com um profissional mal qualificado aqui. A renda geral per capita do Brasil diminui, porque você perde o grande profissional bem qualificado, você perde o consumo no Brasil e você cria um ciclo vicioso aqui em que a economia só vai desabando, com mão de obra altamente deficitária. E aí vem alguns institutos, alguns órgãos públicos e vão, vamos patrocinar um curso de torneiro mecânico para aquele jovem de periferia, quando deveria estar fazendo como está na Inglaterra, que colocou cursos de programação para o ensino fundamental lá. E aqui a gente está ainda vivendo um passado de uma realidade que não existe mais. E estamos perdendo grande mão de obra qualificada do pouco que a gente já tem, né? Então, é muito grave isso. É muito grave o que essa legislação altamente rigorosa faz com o trabalhador brasileiro. Exatamente. Não só com o trabalhador, mas também com aquele que está o empregando, né? Aquele que às vezes quer e se dispõe a oferecer muito mais, né? Eu vejo, por exemplo, além do meu escritório de advocacia, eu tenho uma empresa também, e para todas essas dificuldades, porque querendo ou não, ela é uma empresa de tecnologia, trabalha muito com tecnologia. E a gente tem profissionais que são, no mercado comumente, remunerados de formas distintas, mas num formato de trabalho ele é CLT, mas ele não se enquadra, ele não se encaixa dentro da CLT.
porque ele vai ser remunerado por um percentual, muitas vezes, de determinado projeto que é muito bem sucedido. Ele vai ser remunerado por eventual distribuição no final também do ano. Ou seja, é uma forma de trabalho distinta. E também as próprias relações com carga, com jornada de trabalho, essa possibilidade de você ter uma flexibilidade em determinar as condições. Cada empresa funciona de uma forma diferente. Cada empresa tem aqui a sua particularidade, né? Por exemplo, lá na empresa, inclusive, a gente tem períodos que são picos de trabalho e picos que são de zero trabalho. Então, a gente, às vezes, acaba ultrapassando a jornada, a gente fica, pelo amor de Deus, agora a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ou seja, a gente fica muito preso às condições do que a gente vai fazer e é muito engraçado como as outras áreas, como a gente comentou de gestão legal, elas conseguem ver uma visão muito ampla. No entanto, sem o seu embasamento legal, né? Sem a CLT propriamente para regulamentar aquela situação quando você estuda. E quando a gente fala de gestão, ela visa justamente essa ideia desse ambiente de trabalho mais moderno, desse ambiente de trabalho que o remunera adequadamente, não por hora, mas que traz a remuneração por competências efetivamente, né? Ou seja, por aquilo que eu agrego, por aquilo que eu trago dentro da empresa, né? Então, a gente ainda vive justamente uma mão de obra infelizmente precária e operária, né? A gente não ensinou ainda que as pessoas podem contribuir de uma forma efetiva, que as pessoas também, os empregados também, as vestings, por exemplo, é como as startups iniciam. Não conheço uma startup que falou assim, não, vou contratar todo mundo, porque normalmente tem um investidor e aquele que também está iniciando o projeto, alguém vai entrar ali, vai trabalhar e depois vai adquirir a cota. E a CLT, como você bem disse, a Justiça do Trabalho, ela não consegue enxergar isso como algo legal, ou pior, como foi pactuado com as partes. As partes consentiram com isso, de livre e espontânea vontade, né? Ou seja, a autonomia da vontade ela é muito mitigada aqui, seja na elaboração do contrato, seja na tomada de decisões pelas ambas as partes, até mesmo a negociação coletiva. Antes da reforma trabalhista, o próprio judiciário fazia análise e questões de mérito daquilo que foi negociado legitimamente pela categoria profissional que representa aquela entidade. Então, há uma série de interferências e eu vejo que a gente precisa voltar um pouquinho e deixar que as partes tenham a efetiva autonomia de negociação e também de estipulação dessas condições, né? Não. Primeiro, temos várias questões equivocadas. A primeira, eu não sei o que aconteceu ali, mas o Dalegrave andou falando. Hoje é aniversário dele, viu? É aniversário dele, ele vai apanhar, porque é para estar com a família, com a sua esposa, Dalegrave. Parabéns, fico honrado que você está aqui assistindo, mas hoje é seu aniversário. Volta lá para a janta, para o bolo, e guarda um pedacinho, pena que eu estou longe. Não consegui ver o que ele falou ali. Mas, enfim, tem várias situações equivocadas nisso tudo. Então, primeiro, os sindicatos, quando vão negociar, e nós sabemos, os sindicatos hoje, fez carinha. Os sindicatos hoje eles não sabem negociar com essa nova realidade. Os sindicatos hoje, a grande maioria, não são todos, evidentemente, eles têm uma situação muito cômoda. Eu vou negociar o que interessa aqui para a gente, para ter uma arrecadação, uma melhora. O que eu não gostar, eu ajuizo uma ação e deixo para o juiz julgar. Então, o próprio sindicato, ao invés de querer resolver os problemas com a outra parte, com o sindicato de empresas ou com a empresa diretamente, ele joga para o judiciário. Porque você está acostumado, talvez, com o judiciário, dentro de um patamar protecionista, resolver o problema dele. E isso massacra com a negociação e com a emancipação do trabalhador. O segundo é que o próprio direito do trabalho, eu acho que até o direito público, de modo geral, quando fala de cidadão brasileiro, ele trata o brasileiro como aquela pessoa que não pode correr risco nenhum. É quase que o governo brasileiro, o aparato jurídico brasileiro trata o brasileiro como um filho mimado. Só que aquele filho mimado de mãe pobre, né? Porque você promete um monte de coisa para o brasileiro e não dá nada, né? Nós temos uma legislação que promete uma alta dignidade para o trabalhador, que está aí há quase 80 anos, e nós continuamos com uma mão de obra altamente mal valorizada.
Claro que isso envolve, até foi dito ali, envolve um grande investimento de empresas de fora para cá, que levam os lucros para lá e não agregam, não aumentam o poder de compra do consumidor brasileiro. Tem todo um problema globalizado aqui, não tenho dúvida, mas isso é facilitado pela nossa própria política de querer dar tudo, trazer tudo e na verdade não dá nada. Fica uma bagunça o nosso ordenamento jurídico dessa forma. Com certeza. E tem algo aqui que, quando a gente fala justamente dessa ideia, né, de uma responsabilidade, a gente coloca o empregador como responsável absoluto por aquele inequívoco de todas as condições, já inclusive apontando o próprio dedo que se algo acontecer, a responsabilidade é dele e ele que comprove que aquilo não foi por responsabilidade dele, né? Ou seja, diante de todas essas condições, e o pouco que o Estado ainda oferece para ele, já que o Estado, então, resolveu assumir, chamar para si essa responsabilidade, sequer ele pode usufruir. Por exemplo, eu vejo o FGTS, e quem me conhece sabe que até hoje eu não consegui entender essa lógica de eu garantir algo que é exclusivamente para o trabalhador, no qual ele só vai poder utilizar dentro daquelas hipóteses restritas, o governo fica com o dinheiro, o governo faz obra pública com aquele dinheiro que rende zero para o trabalhador, né? Que rende muito pouco, e quando ele precisa dispor, ele tem uma série de condições de restrições para dispor daquele dinheiro. E eu sempre brinco, assim, se vocês não acreditam, vamos então todo mundo dispensar sem justa causa e chamar para retirar todos os valores do FGTS. Não tem, o governo não tem para disponibilizar. Por quê? Porque o governo utiliza desse dinheiro, né? É um financiamento muito bom para ele, de chamar para si, só que para o trabalhador aquilo não vem, né? A quantidade de trabalhador, as mesmas condições que a gente tem de um trabalhador aposentado, a gente não tem incentivo nenhum para o empregador contratar um trabalhador aposentado. Eu vou continuar contribuindo para a Previdência, já foi julgado há anos que não há mais a ideia de complementação a título a tese da desaposentação, não há mais, ou seja, não vai interferir, ele não vai poder... o benefício que ele já recebe de aposentadoria já não vai poder acumular com qualquer outro, ou seja, se ele ficar afastado, ele já não vai ter a tutela do Estado, e ainda assim eu onero o empregador com todas as cargas previdenciárias aqui. Ou seja, me parece que esse sistema ele não fecha, né? Essa conta no final do mês pro empregador não fecha. Em especial aqui, embora todo o sistema beneficie muito as grandes empresas, a conta não fecha também para ela, porque quando ela passa a ser do lucro presumido, aumenta a própria carga previdenciária, a própria carga tributária dela, né? Enquanto no simples o empregador se desonera ali muitas vezes da sua parte, no lucro presumido, no lucro real, eu já tenho uma condição distinta também que traz uma sobrecarga aqui, né? Ou seja, a gente tem um problema de legislação, a gente tem um problema econômico e a gente tem um problema político para que todos esses problemas tentem se resolver e adequar essas novas condições, né? As relações se tornaram complexas. Não é só eu querer contratar, não é só a minha vontade e pago o salário. São 8 horas diárias e 44 horas semanais. Dificilmente hoje você contrate uma função que você consiga ter ela redondinha, funcionando justamente dentro das linhas previstas ou estabelecidas pela CLT, né? Aí também tem outras duas coisas. Você falou do FGTS, eu até fiz um artigo a respeito. Eu critico muito o discurso, a narrativa é muito boa e as pessoas compram aquilo como um benefício. O FGTS foi criado lá por Roberto Campos na época do regime militar. E é impressionante como a área de esquerda que defende a FGTS hoje. Roberto Campos era um discípulo de Hayek. Mas na época ainda havia um trade-off, né? Você escolhia ou a estabilidade decenal ou o FGTS. Ou seja, tinha um trade-off que não incorporava o FGTS efetivamente no custo da mão de obra. Era independente para quem escolhesse. A partir de 88, quando acabou-se a estabilidade, o FGTS virou único mecanismo. Isso, no longo prazo, fez com que o FGTS incorporasse a mão de obra e o resumo disso é que 8% do seu salário é dado para o governo e você pode, como empréstimo compulsório, isso aqui não é nem uma poupança compulsória, a poupança você pode sacar a hora que você quiser. O empréstimo compulsório você saca apenas nas condições específicas que o governo decidir para te dar com rendimento baixo. E é claro que daí tem aquela sacanagem, ele pega o seu dinheiro para construir um projeto de casa popular para te vender a casa com juro mais alto do que rende o FGTS.
Então, isso é extremamente agressivo, extremamente enganador. Como outras parcelas, por exemplo, o 13º salário. Né? Tem que acreditar em Papai Noel para acreditar que você ganha um 13º salário no ano. É que aquele teu salário anual, ao invés de dividir em 12 fatias, é dividido em 13. Então, não é benefício nenhum para o trabalhador. O valor da sua mão de obra é definido pela oferta e demanda. Então, não é, vou criar uma lei com um salário a mais, vou aumentar minha renda. Isso é um engodo para o trabalhador. Isso não existe. Então, nós temos que repensar esse tipo de coisa. Senão, o trabalhador nunca vai sair nessa zona de certo conforto, porque ele tem aquele trabalhinho, aquele salário, e sendo enganado pelo governo e por todo esse sistema pernicioso que massacra o trabalhador. E, claro, como tem várias parcelas, as parcelas têm uma oneração sobre a folha, onera o empregador também, e quem é o grande sócio que recebe tudo isso acaba sendo o Estado, que mal usa o seu dinheiro público. Com certeza, com certeza. E isso acaba tornando as relações das formas que elas são, rígidas, inflexíveis, tornando elas incompatíveis com a realidade que a gente tem hoje, né? O teletrabalho, tem a MP 927, tem a caducidade da MP 927, agora volta a obrigatoriedade dos 15 dias de retorno e aquilo não se aplica muitas vezes à realidade que a gente está vivendo, né? Por que não negociar efetivamente entre empregado e empregador com aquilo que funciona dentro da realidade da empresa, né? Eu vejo em relação a essas questões também, por que não ter também, ou por que o sindicato então não assume, né, a sua verdadeira figura aqui de representação sindical, né? E me parece que se a gente tivesse num outro modelo de uma efetiva representação de categoria econômica e profissional aqui, esses embasamentos ou todas essas mudanças seriam encampadas pelos acordos, pelas convenções coletivas de trabalho, seriam negociações legítimas aqui, né? Mas a gente também sofre um grande problema na área do direito coletivo, do direito sindical. Essa ideia de unicidade sindical, ela acaba matando justamente a representatividade, ela acaba tornando aquilo como aquele sindicato é o senhor ali, mas ele não precisa fazer muito esforço, porque ele sempre vai ser o único dentro daquela base territorial, a não ser que tenha alguma alteração de base, enfim. Ou seja, o nosso modelo não promove hoje nem uma efetiva representação sindical, ou seja, uma atuação efetiva do direito sindical, e muito menos promove com segurança uma negociação ou a possibilidade de ofertar a empregado e empregador uma autonomia da vontade, né? Ofertar uma livre negociação aqui daquilo que foi combinado, daquilo que foi justo, sentado e acordado com as partes, né? E o outro problema também é quando tem as alterações. As relações de trabalho mudam, né? Aquilo que foi pactuado hoje pode não ser a realidade daquela empresa daqui a 3, 4 meses. E aí eu fico preso àquilo que eu efetivamente negociei, né? Mas o Brasil tem um grande problema, né? Quando surge uma nova necessidade, a gente já pensa, cadê a nova lei para regulamentar isso? Nós dependemos de lei, nós somos muito legalistas, e quando a lei é publicada, nós decidimos se vamos seguir ou não. A lei pega ou não pega. Então, nós temos um problema com lei bastante sério aqui, que é um problema cultural. E enquanto a gente tiver nessa dependência, como aconteceu agora na pandemia, né? Antes do governo editar as MPs, já tinha sindicato. Cadê as MPs? Cadê o governo para... Gente, você é sindicato, você tem todo o protagonismo de ir lá, chamar a empresa e negociar. Você não precisa do governo para resolver isso. Então, a gente tem essa dependência, né? Nós precisamos de uma lei para depois decidir se eu, particularmente, vou obedecê-la ou não vou. O resto tem que obedecer, sim. Então, esse é um problema cultural grave. Exatamente. E quando surgiu justamente as MPs, aí o sindicato fechou a porta. Aí começou a teve criticar a decisão... Como não tem negociação? Não precisa de negociação com o sindicato? Horas, mas por que vocês já não negociaram antes, né? Exatamente. E sendo que esse foi justamente um dos propósitos da reforma trabalhista de trazer essa autonomia, né? O negociado sobre o legislado. E nós tivemos aí com a MP 927, no artigo 2º, um primeiro ensaio de uma possibilidade de uma autonomia da vontade que vigorou aí somente pelo prazo da MP 927, só pelos 120 dias aqui em relações. Mas trazendo justamente uma ideia de que, vale tudo, só não afronte a Constituição Federal.
que já é o patamar mínimo e que já é o mínimo que a gente tem que garantir, então, dentro lá dos incisos do artigo 7º, trouxe a possibilidade de negociação. Poderia também os sindicatos entrarem dentro dessas questões e já oscilando e vendo o movimento aqui das condições que eram, de chamar também à mesa as empresas, de chamar o sindicato da categoria econômica e negociar. Como que vocês vão ficar nessas atividades? Como que vocês vão fazer? Sendo que cada empresa, nesse caso, deveria um acordo diante de todas as particularidades e realidades. Então, assim, falta de ambas as partes, falta muito para ambas as partes entenderem e compreenderem justamente todas essas questões aqui em relação a essas novas formas de trabalho e as frentes de mercado que a gente tem, né? De se adaptar a essa nova realidade. Enfim, os sindicatos, acho que a reforma de 2017, ela também, ela ressaltou mais poder negocial, mas também faltou uma reforma prudente, uma reforma estrutural dos sindicatos e talvez até um mecanismo transitório para os sindicatos se adaptarem a não ter a obrigação compulsória, que eu detesto a obrigação compulsória, mas um regime transitório seria interessante até para incentivar os trabalhadores a se sindicalizarem. Eu até achei que seria um movimento natural os sindicatos trazerem seus trabalhadores, mas semana passada nós tivemos a notícia de quase 1 milhão de trabalhadores se dessindicalizaram durante esses 2 anos. Ou seja, os trabalhadores, se antes os sindicatos tinham assembleias vazias e bolsos cheios, agora eles têm assembleias vazias e bolsos vazios e não fizeram nada por isso. Então, nós temos um problema muito sério ali. Enquanto nós não resolvermos, as relações de trabalho vão ficar muito prejudicadas. Concordo plenamente. E teria que ser um movimento efetivo, porque a gente viu o quanto em 2017, logo depois da reforma trabalhista, os sindicatos se enfraqueceram. Ao invés de juntar forças, de trazer a representatividade, de bater no peito e falar para a categoria, eu estou aqui te representando e eu vou levar os seus interesses. Então, isso prejudicou muito a imagem dos sindicatos como um todo, numa ideia de que eu não estava ali exercendo a representação, eu só estava esperando a minha obrigação compulsória, né? Também concordo que a obrigação compulsória não é o melhor caminho e que sim, deveria ter um período de transição, mas ficou muito evidente de que a função que estava sendo exercida não era uma função legítima, não era uma representação legítima dos interesses de todas as categorias aqui. E falo de uma forma geral, porque o enfraquecimento é muito grande. E aí, quando da decisão da liminar do Supremo Tribunal Federal sobre a MP 936, de que não era comunicação, mas era aval do sindicato, era aceite do sindicato, os sindicatos reabriram as portas, publicaram em alguns até no Facebook, dizendo, olha, a gente vai cobrar de associado tanto, de não associado tanto, ou seja, legitimando ainda mais a ideia de que a gente só está aqui ou só trabalha se houver uma contraprestação. Entendo que ninguém trabalha de graça, mas a função dele maior é uma função representativa. O nosso sistema sindical impõe essa representação, né? Com certeza, não tenho dúvida. Sindicatos, eu já vi alguns casos em que sindicatos, para renovar acordos coletivos que já eram feitos há anos, começou a cobrar taxas altíssimas. E aí as empresas não concordaram, não houve a renovação, e o sindicato entraram com ação contra a empresa porque não tinha mais acordo coletivo para uma situação que já era estabelecida constitucionariamente há anos. Então, olha, chega até a ser má fé isso. Para forçar a empresa a fazer o acordo coletivo e bancar a taxa que ele cobrasse. Isso não é representatividade, isso é atrapalhar a vida do trabalhador, é tirar o bem-estar e a proteção que ele poderia ter. Então, é muito difícil. Tem que haver um repensar disso. Primeiro ponto é acabar com a unicidade. A partir daí, você cria sindicatos efetivamente interessados, porque eles vão ter que ter representatividade para ter alguma coisa a oferecer ao seu trabalhador. E por aí vai. Né? O segundo é talvez perder a dependência de lei, que nós temos gigante, nós queremos lei para tudo. Com certeza. E a terceira é como a gente está fazendo na justiça de trabalho, nós estamos já enfatizando mais aquela terceira onda do capelete, das partes transigirem, acharem as soluções das disputas elas mesmas. Então, é o que nós precisamos. Nós temos aí o Sejusc na Justiça do Trabalho que estão engrandecendo o debate entre as partes dialogarem, não jogarem para o judiciário, para o juiz decidir tudo. As partes estão começando a pensar, a decidir. Se os sindicatos começarem a ter essa mentalidade e começarem a decidir de forma
eficaz, objetiva, o que é bom, o que é ruim com a outra parte, eu acho que a gente vai ter um ganho muito grande nisso. Com certeza. Ainda a gente tem, de forma tímida ainda, mas há previsão desde a reforma trabalhista de arbitragem, ou seja, de uma outra possibilidade também de discussão, de negociação efetiva entre as partes, de ter um árbitro. O professor Dalegrave também, presidente da Camatra, aqui em Curitiba, em relação à comissão de arbitragem, ou seja, de ter uma posição, de ter um desfecho que não necessariamente necessite da justiça do trabalho, né? Que ela seja utilizada com o objetivo de última ratio, né? Ou seja, uma justiça que efetivamente eu não tive aqui solução e tive que buscar. E tirar também um pouco dessa ideia, e acredito que tem um pouco desse lastro histórico ainda, e que me incomodava muito em relação a essas questões, das negociações, dos acordos e convenções serem afastados. Isso desmotiva também o próprio empresário a procurar, né? O empregado ajuizava a reclamação, porque a cláusula do acordo era nula, e aí o juiz entendia que ok, também entendo dessa mesma forma, afastava todo o entendimento de uma norma coletiva que foi firmado, né? Que foi observado todo o procedimento que determina a CLT para sua formalização. E aí, não. Ou seja, a gente tem uma análise também de mérito, né? A Justiça do Trabalho muito normativa ainda, né? Com o poder normativo ainda exacerbado, né? Eu já vi casos, assim, o sindicato assistindo um trabalhador em lide individual pleiteando a nulidade de convenção coletiva assinada por ele. Gente, você que fez essa convenção, agora você quer a nulidade? Não existe, não é uma coisa conveniente. Tem que ser lícito, tem que ser ético, né? Então, não é fácil, não é fácil mesmo fazer isso. Com certeza, com certeza. Mas eu vejo aqui que a gente tem um trabalho muito grande, né? Em todos os sentidos. A legislação, não vejo a legislação sendo alterada ou conseguindo acompanhar. A legislação não foi feita para acompanhar todas as modificações. O nosso processo legislativo não comporta essa celeridade na forma que a gente evolui, na forma que o trabalho, que as formas de trabalho, que as frentes de trabalho evoluem. A nossa CLT ou qualquer outra legislação, ela não foi feita para se adaptar e para se amoldar de uma forma tão rápida a relações que são mais complexas ou que tendem a ser mais complexas. O que chama a necessidade, novamente, então, da gente pautar a ideia e trazer à mesa a efetiva e a verdadeira negociação, seja com a presença dos sindicatos ou seja na presença aqui entre os empregados, entre o grupo de empregados, como a gente tem disciplinado, ou entre o próprio empregado e o empregador, ou seja, fazer valer a autonomia, então, efetiva daquilo que foi negociado entre as partes e daquilo que foi legitimado entre, né? Uma coisa que eu adorava na época que eu advogava, quando eu comecei a advogar, eu peguei muitas aquelas comissões de conciliação prévia em Curitiba, eu advogava com o Raul Assad, até já encontrei Dalegrave em comissão de conciliação prévia, eram bacanas, não fosse alguns sindicatos terem queimado o instituto, usando de má fé, usando para rescindir contrato e não pleitear nada, era um instituto muito bacana. Acho que na época nós juros laborais não estávamos preparados para uma negociação tão livre, né? E a reforma trabalhista tem que se basear em empoderamento dos órgãos coletivos de negociação e em cláusulas abertas, porque ela nunca vai acompanhar o mercado. E quando ela não acompanha o mercado, ela não vai conseguir dar a proteção que ela quer. Então, não é esse o caminho. A lei rígida demais, tolhendo a vontade e a liberdade das partes, não é o caminho. É algo, sim, autoritário que não funciona. Concordo plenamente em relação a essas condições e vejo que tem outras formas. A gente só precisa se legitimar ou usá-las de forma legítima, essas formas, essas verdadeiras negociações. E eu não vejo, né? Eu, pelo menos, posso
posso ser aqui até iludida com aquilo que eu já estou acostumada dentro do meu dia a dia, mas eu não consigo mais ver o empregador como o lado ruim justamente de toda essa situação, de que é o explorador, de que ele está ali pelo capital trabalho. A gente tem que tirar um pouco isso da nossa visão quando a gente olha para o empregador. A gente tem que olhar para o direito do trabalho como um aporte econômico, então como também a condição que faz a roda girar, que faz a economia se sustentar. Né? Nós somos os principais vetores de toda essa relação aqui. E se a gente ainda utiliza esse discurso, dificilmente a gente vai conseguir progredir para tudo que nós falamos hoje, inclusive. Né? Então a gente tem que ter uma visão distinta. O empregador não está aqui como explorador, o empregador está aqui tanto quanto explorado se fosse olhar sob a ótica do Estado. Né, das condições que são impostas e daquilo que ele tem que se submeter para manter o próprio negócio, com ainda a equipe que ele trouxe para dentro dele, que muitas vezes ele não tem sequer as condições e conhecimento mínimo para fazer com que essa equipe trabalhe de uma forma correta, né? É claro que tem de tudo, né? Você tem empregadores que, de fato, fazem jus a tudo isso que os tradicionais manuais falam do empregador, eles só querem o lucro, exploram, mas são casos tópicos, e casos tópicos são resolvidos pela justiça. Você não pode generalizar, uma interpretação indutiva que generalize tudo. E nesse momento, como eu havia começado lá no início, falando dessa mudança de paradigmas do próprio mercado, do próprio capitalismo, que as empresas hoje estão comprometidas mais com esse stakeholder capitalismo. Eu acredito que as empresas cada vez vão estar mais comprometidas com seus colaboradores e não mais aquela procura do shareholder capitalismo, que só quer o lucro a curto prazo, ou quer aumentar o valor de suas ações para ter um lucro naquele ano, não. Elas vão estar pensando mais numa sustentabilidade, na sociedade em sua volta. Então, as coisas vão ficar mais fáceis, a negociação vai ficar mais fácil, porque esse é o único meio do próprio mercado sobreviver, e o próprio mercado já viu isso, já viu essa necessidade. Então, basta nós, legisladores ou juristas do trabalho, estarmos acordados para acompanhar essa mudança. Não adianta a gente ficar pensando lá no pós-guerra ainda, na Revolução Industrial. Nós estamos passando por um outro momento agora totalmente distinto. Com certeza. Cássio, a gente está quase finalizando, não vou deixar cair essa live nossa aqui. Vamos fechar com chave de ouro. Quero agradecer aqui, você engrandeceu e a gente compactuou aqui de vários pensamentos que eu também divido contigo, também concordo muito, né? E obrigada mesmo por ceder um espaço aí na sua agenda. Eu sei que o horário às vezes não favorece a rotina, mas obrigada mesmo. Nada, eu agradeço. Foi um grande prazer. Estamos aqui sempre. Vamos fazer mais atividades acadêmicas juntos. Muito obrigado pelo convite. Para quem está nos assistindo, obrigado. Não consegui ler todo esse monte de mensagem. Dalegrave, volte para o seu bolo. E sigam o nosso Retrabalho Podcast. A gente está na CBN. Agora a gente vai começar com novas atividades acadêmicas. A gente vai divulgar nos próximos dias. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rafael. Foi um grande prazer. Imagina, eu que agradeço. Obrigada a todo mundo e uma boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Até logo.